Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Longevitar Talks, o podcast aqui da Clínica Longevitar. Para você que não viu os outros episódios, meu nome é Arthur Feltrin, eu faço parte aqui da clínica, sou médico aqui da clínica e também o apresentador desse podcast. Hoje, o nosso convidado, um convidado super interessante que vai unir, que vem unindo duas das minhas paixões e eu quero entender como que ele vem fazendo isso. Medicina e viagens. Então eu estou com um médico, o Dr. Vitor Yoshida, que é nutrólogo, faz medicina de precisão, medicina integrativa. Primeiro, bem-vindo ao podcast, é um prazer estar aqui. Você que já é meio de casa, né? Depois a gente conta nos bastidores como que ele já está presente aqui na clínica também, mas obrigado pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Vamos conversar um pouco sobre essas duas coisas. Bora, maravilha. Ó, eu até fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui do teu perfil do Instagram, e no teu perfil fala o seguinte: um médico viajando o mundo com uma clínica na mochila. Como é que você faz isso e qual foi o momento que deu esse estalo para fazer esse tipo de abordagem com o teu paciente? Essa frase é impactante, né? Uhum. A ideia da frase é porque genuinamente é o que a gente faz, o que eu faço. Então, eu criei um sistema de saúde no qual a gente consegue fazer o acompanhamento dos meus pacientes. Eu atendo os pacientes 100% online por telemedicina, mas não é só uma consulta, porque não seria só, vou fazer uma consulta telemedicina e vou viajar. Não, não é essa a ideia. A ideia era conseguir entregar mais qualidade, mais acesso e mais coordenação de cuidado para os meus pacientes, e de quebra eu consigo ir viajar e ter liberdade geográfica, porque eu não tenho uma posição fixa e nem meus pacientes. Os pacientes são do mundo inteiro e eu consigo viajar e dar atenção para os meus pacientes. Então, por isso, uma clínica na mochila, porque de fato não tem um lugar físico de atendimento, mas consigo coordenar, atender e analisar tudo os meus pacientes aonde quer que eu esteja. Aí o problema é só o fuso horário, que às vezes, óbvio que eu me adapto ao fuso horário dos pacientes, né? Mas dá super para conduzir, por isso que a frase é essa. Perfeito. E, assim, a gente teve uma formação acadêmica, né, independente da faculdade, onde a medicina está muito atrelada à presença física, de tocar o paciente, de ver o paciente. Como que você vê essa abordagem, que eu acho que foi até um ponto positivo, né, vamos dizer assim, da pandemia, que trouxe essa abordagem virtual, essa abordagem por telemedicina, e você, do limão, fez a limonada, criou a tua empresa, e como é que você vê essa dificuldade da presença física? Tem paciente que reclama, como é que você vê isso na tua prática? Eu acredito que a presença física ou a presença virtual, você precisa ter presença. Exato. Então a gente está cansado de ver médico físico, que você vai e se consulta com ele, ele não olha na tua cara, faz uma consulta de 20 minutos, te prescreve uma medicação e fala, volta daqui 1 ano, 6 meses. É uma presença física. Assim como também tem uma presença virtual, que a pessoa vai lá, faz uma consulta super rápida lá de um pronto atendimento do convênio de saúde dela. Também, ambos são presenças. Agora, independente se é física ou virtual, eu acho que o X da questão é a presença do médico. Isso é mais importante do que se ele estiver físico ou não. É você ouvir o paciente, entender o que ele quer, entender o que ele precisa genuinamente, sabe? Então, claro, presença física, nós somos humanos, a gente tem essa conexão, você sente a energia do paciente. É legal. Mas pro que a gente faz, da nossa especialidade, o jeito que a gente conduz, que é uma especialidade mais clínica, a gente analisa mais os exames do paciente, é totalmente possível fazer online sem perder absolutamente nada tecnicamente. Então, perfeito. Eu acho que é super viável de você ter. A grande diferença é você entender o que é a presença, né? Então, exato, você tem que estar naquele momento presente para aquele paciente. Estar disposto a exatamente o que você falou, né? A ouvir a dor dele, né? Seja virtual ou presencialmente. Lógico. A gente vive na era de inteligência artificial, tecnologia. Provavelmente os teus pacientes, eles também já chegam com muito mais informação do que há 5, 10 anos atrás. Você acha que em algum momento a tecnologia e todo esse arsenal de IAs, de aplicativos, afasta o paciente da procura ao médico? Eu acho que não, e eu acho que isso não vai acontecer num curto período de tempo. As inteligências artificiais é uma das coisas que eu mais gosto de estudar hoje,
E elas têm avançado sem precedentes. Assim. É uma capacidade de aprendizado e de evolução que a gente não compreende como elas fazem isso. Porém, elas não têm o quesito humano e a conexão humana. Então, por mais que você precise de um cuidado e você consiga ter todas as respostas do mundo através de uma inteligência artificial, você não vai conseguir ter o estabelecimento de uma conexão humana, que isso é ainda muito importante, ainda mais na medicina. Então, sempre me perguntam, vocês acham que a AI vai substituir o médico? Cara, eu acho que não. E não sou só eu que acho. Hoje, todos os congressos que a gente vai para fora do país, pensando em questões de medicina de precisão, de um cuidado mais moderno, todo mundo fala a mesma coisa. A inteligência artificial, ela sozinha não é melhor do que uma inteligência artificial junto com um médico, porque ela não vai tirar o papel do médico. É a mesma coisa que a gente estivesse conversando aqui. Todas essas respostas que eu estou dando aqui, se você filtrasse todos os dados que eu falo, sei lá, nas minhas redes sociais, no que eu falo no meu dia a dia, provavelmente eu estaria te dando a mesma resposta. Mas é totalmente diferente essa interação humana que a gente está tendo aqui. Então é categórico, todos os pesquisadores, todos os estudos e todos os congressos estão indo para essa direção. E todos falam que tem uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir substituir, que é o contato humano. Porém, aqui vale um super adendo, porque os médicos que achavam que eles eram muito bons, porque eles eram muito bons tecnicamente, cara, esses caras estão de dia contado. Aquele médico que era o cabelinho, cabeça branca, que super não ouve ninguém, não ouve o paciente, mas ele é a última palavra, ele sabe tudo. Cara, isso daqui vai ser facilmente substituído, porque a capacidade técnica de acompanhamento de artigo científico e de evolução de uma inteligência artificial é infinitamente maior do que o de um ser humano. E esse cara vai se perder, porque ele não tem a troca aqui, né? E o robô não cansa, o robô não fica velho, a tendência é só melhorar, né? Exato. Eu vi um pesquisador e um cientista de IA que falou exatamente isso que você mencionou. O médico ele não vai perder espaço para IA, ele vai perder espaço para o médico que sabe IA. Total. Né? Então, assim, é a importância da inteligência relacional, não inteligência artificial. Né? Isso que é a nossa grande diferença. Porque no fim do dia é isso. A parte médica, ela não é só a competência técnica. Lógico. Eu acho que um paciente, cansei de ver comigo e com os próprios médicos da equipe da VIX, a gente tem toda uma análise de dados das consultas, cansei de ver pacientes que já passaram com as maiores referências médicas do Brasil e procuraram a gente como uma segunda opinião e gostaram mais da gente. Sendo muito sincero, talvez tecnicamente esse outro profissional seja até melhor. Mas tem essa questão do comportamento humano, de você saber ouvir, ter uma escutatória, uma escutativa e ter essa noção do paciente. Eu acho que isso que faz muita diferença no tratamento. Perfeito. Falando da tua empresa, você acabou de citar. Quando que foi que essa ideia saiu da cachola aí? Falei, cara, deixa eu investir nisso, acho que faz sentido para o meu propósito, para os meus hobbies. Como é que surgiu? Quanto surgiu? Fala um pouquinho pra gente. A VIX nasceu como um lifestyle business, no qual eu conectava tudo que eu gostava de fazer e olhava para ela, enxergava um gap no mercado de falhas de atendimentos e de adesão do paciente, de estruturação de cuidado, de análise de dados, de acesso para o paciente. E surgindo nesse mix todo, ela nasceu como um lifestyle business. Hoje, depois de alguns anos, ela ficou maior do que eu imaginava e acabou que não é mais um lifestyle business. Então, hoje a gente tem tem um time muito grande por trás, uma equipe por trás, a gente coordena tudo isso. Basicamente, ela funciona um paciente que tem um problema de saúde, uma mulher que está na menopausa, um homem que já construiu uma carreira e quer cuidar da saúde, quer olhar para a questão de longevidade, quer avaliar metabolicamente como que ele está, quer melhorar a performance física e mental, ou até emagrecer, ganhar massa muscular, enfim. Esses pacientes, eles procuram a gente para que a gente faça uma organização do cuidado dele. Então, dentro da VIX, do nosso aplicativo, a gente tem um aplicativo próprio, no qual, por meio de telemedicina, ele passa com um médico especialista nessa área,
Ele passa com um nutricionista funcional que vai ajustar tudo que ele precisa, um terapeuta para ajustar a parte mental e um preparador físico para ajustar todo o treino dele. Perfeito. E ele tem toda essa equipe na mão dele, dentro de um aplicativo. Ele pode usar quantas vezes ele quiser e ele paga uma mensalidade. Tá. Então, a gente consegue dar mais acessos para o paciente. Por quê? A grande sacada de um tratamento médico, você sabe muito bem disso, é a adesão do paciente. É o que a gente fala para o paciente, mas no fim das contas é o que o paciente vai fazer. E quando você dá esse acesso por meio da tecnologia para um paciente, você consegue aproximar ele de você. Diferentemente que você vai ver o seu médico uma vez a cada 6 meses, o nutricionista você vê uma vez a cada 3. Você tem um gap temporal muito grande, você não tem um acompanhamento desse paciente. Na VIX, por causa disso, do app, dos grupos que a gente tem, o paciente tem acesso integral aos profissionais dele. Então, tudo que eu prescrevo para o paciente, eu tenho certeza que ele está conseguindo executar, porque eu estou próximo dele, eu estou vendo ele todo mês, o nutricionista vê ele toda semana. Então, assim, essa foi a ideia por trás da plataforma. E hoje a gente é um consolidador de dados desse paciente, todos os exames dele ficam dentro da plataforma, enfim, a gente dá toda a autonomia para o paciente ser o próprio cuidador, sabe? Ele não fica refém de um médico, ele tem acesso a todos os dados dele. Então, fora o time multidisciplinar, né? O que, às vezes, a informação que por muitas vezes você acaba deixando de falar por um momento de esquecimento, a gente também é humano, a nutricionista vai lá e complementa, o personal vai lá e frisa, o terapeuta vai lá e estimula essa mudança. Então, quando forma um time, né, e o paciente se sente mais querido, mais bem direcionado, então um time bem feito e presente, né, vale talvez muito mais do que o olho a olho pessoalmente. Faz muita diferença. Eu falo que na VIX a gente tem um foco de medicina de precisão, então a gente faz exames genéticos, de metabolômica, de microbiota intestinal e um monte de coisa. Isso encanta todo paciente. Fala, putz, eu quero estar lá porque eu quero ver meu mapeamento genético, eu quero traçar um plano baseado nisso. Eu acho animal. Mas a coisa mais importante que existe é o cuidado, é o acompanhamento, é você pegar na mão do paciente e falar, cara, vem aqui que eu vou te falar, você vai ter que fazer isso, 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 acompanhar o que está dando certo, o que está dando errado. Isso é o que realmente faz diferença assim, na vida do paciente. Perfeito. A gente não aprende nada na faculdade em relação ao empreendedorismo, né? A gente até brinca na prática que médico não sabe empreender, né? Não sabe ser um bom administrador. Os maiores obstáculos e dificuldades que você, né, transformou esse sonho no papel para a realidade aí no teu aplicativo e no sucesso que ele é? Eu brinco que tem hora que eu tenho uma crise existencial, porque eu não sei se eu sou um médico que virei empreendedor, eu sempre fui empreendedor que virei médico. Minha família inteira é de empreendedores, então não tenho nenhum médico na família, mas de empreendimentos e tudo mais, todos são. Então, é por isso que eu tenho essa crise que às vezes eu não sei. Eu sempre tive essa facilidade, esse olhar para a parte de empreender, de construir, de vender. E sempre gostei muito disso, de criar produto, desenvolver e tudo mais. Então, acho que foi mais uma conexão, sabe, das duas coisas. Quando eu tive a oportunidade de criar a VIX, eu estava numa clínica muito legal, era médico lá, numa clínica super, super incrível em São Paulo, e no auge da carreira, tipo, convidado a entrar no cap table e todas as coisas, eu falei, cara, será que é isso que eu vou querer ou eu vou querer fazer a diferença de um modo diferente na vida das pessoas? E aí foi assim que veio a ideia, sabe? Então, eu sinto assim, claro, as dores de qualquer empreendedor, né? Então, uma montanha-russa, tem dia que você acha que você é o máximo, tem dia que você acha que, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Quer largar tudo. Mas eu sempre tive esse lado meu muito claro, assim. Então, todo mundo que me conhece desde mais novo provavelmente já saberia que isso seria inevitável acontecer, sabe? Perfeito. Se a gente fosse comparar, né, o Brasil em relação à medicina, na realidade, online, telemedicina, há 6, 10 anos atrás, ali antes da pandemia, não existia. Não era permitido. Não era permitido, não podia, não existia nem receituário digital, por muitas vezes. Hoje já é um outro mundo. Se a gente for comparar e colocar o olho lá no futuro, onde você vê esse formato daqui a 10 anos? Mais online,
mais presencial, um misto? Como é que você vê aí? Como é que você enxerga esse mercado? Eu acho que vai ser híbrido. Porque dificilmente você consegue atingir tantos pacientes de uma forma 100% presencial. Uhum. E claro que muitas especialidades você não consegue fazer 100% online. Perfeito. São coisas muito específicas que você consegue fazer 100% online. Se eu fosse um ortopedista, por exemplo, eu não Sim. teria como ter uma empresa que faz consulta 100% online, não faz sentido. Então, assim, eu acho que o futuro é um modelo híbrido. E é um modelo híbrido ainda conectado com inteligência artificial, eu acho. Então, eu acredito que o médico vai ser o tomador de decisão, é o que vai estar próximo ao paciente, mas toda a análise de dados vão ser muito bem tratados por uma inteligência artificial antes de chegar para ele. Que é o que acontece hoje já na prática em muitas plataformas. A Vix está tentando fazer isso também, integrar a inteligência artificial como uma ferramenta e você conseguir dar mais autonomia e poder de decisão para o médico e não deixar ela tomar a decisão, mas o médico tomar a decisão em cima de dados tratados. Perfeito. Eu acho que é esse modelo híbrido presencial, online e com AI no meio. Eu acho que isso aumenta até a credibilidade do médico, né? Porque tem a validação científica da própria inteligência artificial, mas tem aquele tato, aquela malemolência, aquele cuidado, aquela individualização, né, para não ser uma medicina de receita de bolo, né, igual para todo mundo, de acordo com um PDF que o IA vai demonstrar. Então, eu acho que essa associação talvez faça muito sentido. Vitor, vamos falar de viagem, que eu quero entender aqui. Quando a gente vai viajar, claro, 5, 10, 15 dias, a nossa rotina bagunça um pouco. Mas para quem vive viajando, agora tirando o CRM de lado e perguntando o CPF, como é que você se organiza de forma individual para manter a tua performance, né, em relação a todo o equilíbrio que você busca na tua saúde? Viajar, como muitas pessoas que provavelmente estão ouvindo a gente viaja, que seria uma semana, 10 dias, é uma coisa. Às vezes são os 10 dias que aquela pessoa tem no ano, dependendo de como que ela vive. E eu acho que essa pessoa que vive esses 10 dias, cara, ela tem que fazer o que ela quiser, você entendeu? Ela tem que curtir o jeito que ela achar que ela tem que curtir. Se ela quiser ir dormir tarde, acordar cedo, ela faz o que ela quiser. Como o estilo de viagem que eu acabo fazendo são viagens mais longas, 1, 2, 3 meses, aí não dá para ser assim, né? Perfeito. Não tem como fazer o que eu quiser. Então eu tento manter o máximo possível da minha rotina que eu teria na minha base, na minha casa, que eu faria. Primeira coisa que eu sempre priorizo é o sono. É a primeira coisa, sem sombra de dúvidas, é o sono. Eu falo que não tem como você querer desfrutar o dia seguinte, sendo que seu dia começa na noite anterior. É impossível você querer ter energia, disposição para curtir ou para trabalhar se você não dormiu bem. Descansou. É praticamente impossível. E se você conseguir fazer isso, você não consegue fazer isso por muito tempo. A segunda coisa que eu oriento até os meus pacientes é treino. Manter uma rotina de treino, porque o treino é um dos poucos hábitos que é um hábito angular, que a gente chama, que quando você faz esse treino, outros hábitos se desencadeiam a partir dele. Então, se você começou seu dia fazendo uma corrida, fazendo uma musculação, treinando, seja o que for, cara, você vai sair desse treino, você vai falar, caramba, eu treinei pra caramba, acordei cedo, fui treinar. Não vou comer errado, você já começa a comer certo. E assim consecutivamente. Então é um hábito angular muito bom, assim. Eu acho que são as duas coisas chaves, assim. E, claro, a alimentação, você tentar o máximo possível equilibrar dentro do que você consegue, equilibrando com desfrutar da viagem, mas sem loucuras, porque você não vai ficar 3 meses na loucura, porque não dá, né? Então, acho que seriam esses pontos, assim. E viagem mais longa, agora de curiosidade, já passou por algum perrengue na hora de buscar uma atividade física, ou dormir num hotel e teve alguma situação aí meio... Cara, sempre tem, né? Viagem sempre tem, você nunca tá sob o controle, assim. Quando eu fiquei 3 meses, acho que há 2 anos atrás, assistindo a gira europeia do Saibro, de tênis. Então, comecei lá na Europa, assisti todos os Masters 1000 da Europa e terminei em Roland Garros. Cara, nessa época quando eu sou fissurado em tênis, então eu era o primeiro a chegar e o último a sair do estádio. Tinha vezes que a rodada ia até tarde, chegava em casa super tarde da noite. E aí, tipo,
será que eu vou jantar? Será que eu não vou jantar? O que eu faço? No próprio estádio a comida não é muito legal. Enfim, perrengues como esse, assim, mas nada... Nada tão catastrófico. Nada... Quando a gente fala em medicina integrativa, medicina preventiva, que é algo que a gente busca muito para o nosso paciente, associado a viagens, daí vem aquele documentário super interessante, né, que eu sei que você já colocou um alfinete aí em alguns, que são as Blue Zones. São as zonas azuis onde as pessoas ao redor do mundo, nesses locais, tendem a viver melhor. Tem um seriado no Netflix, feito pelo Dan Buettner, e um seriado super interessante. Para quem está assistindo, fala um pouquinho sobre as Blue Zones, como gerou esse interesse em você buscar conhecer esses locais, quais você já foi, qual que é o teu próximo alfinete. As Blue Zones é um destino muito legal para quem é dessa área, que vive essa parte de wellness, longevidade. E para quem não sabe, as Blue Zones são regiões no globo, no mapa, onde mapearam as pessoas com a maior concentração de pessoas que passaram dos 100 anos de idade, dos centenários. Então existe uma região no Japão, de Okinawa, existe na Itália, Sardenha, existe na Grécia, chama Icária, existe na Costa Rica e nos Estados Unidos, Loma Linda. Então, são essas regiões que as pessoas vivem mais de 100 anos e eles começaram a estudar o porquê que essas pessoas viviam mais de 100 anos. E aí eles descobriram um certo padrão no que essas pessoas fazem, que é o estilo alimentar delas, o manejo de estresse delas, a atividade física e as relações interpessoais. Eu acho que esses foram os principais pilares que trouxeram essas pessoas para esse lugar de evidência. E essas regiões, quando você vai na praia, você vê o seriado, né? É lindo, tipo, parece super fácil. Você vai chegar lá, sei lá, em Okinawa, você vai pousar o avião e, tipo, nossa, vai ter um monte de centenário. Com cartaz. Com cartaz. Tipo, cara, não, a prática não é muito bem assim, né? É meio difícil achar esses centenários, porque... Cara, eles são centenários, então eles vivem dentro da casa deles e tudo mais. E um dos mais legais que a gente foi para Okinawa. Tá. Okinawa é uma ilha que ela é afastada do Japão. Então, para quem imagina o Japan Way of Life, assim, tipo, caótico, aqueles vídeos de Tóquio, tipo, Okinawa é totalmente diferente. É como se fosse, sei lá, Fernando de Noronha e São Paulo, entendeu? Não tem nada a ver. E chegando lá, a gente foi lá, ainda bem que contratou uma guia muito incrível, uma brasileira que conhece, mora lá há muito tempo. E a gente falou, cara, a gente tá indo aí, não é para fazer mergulho, não é para ver nada, a gente quer ver os centenários. Falou, caramba, ninguém nunca me pediu isso, né? E aí ela achou uma outra mulher, um outro contato que participou das gravações do seriado da Netflix e falou, tipo, eu acho que eu tenho alguns contatos e dá pra gente ir. Só que assim, é muito difícil achar eles. Eles não ficam na rua, você tem que ir lá específico. A gente conseguiu entrevistar umas pessoas, ela mostrou os centros de convivência deles. Cara, é muito legal, foi uma experiência, assim, muito legal mesmo, mas é legal se programar para ir conhecer, porque não é tipo, eu vou lá, vou ver um monte de centenário na rua. Não é assim. Sabe? É difícil, por exemplo, eu fiz Grécia e Sardenha. Legal. Só que Sardenha, quando a gente fala em ponto turístico, é o norte da ilha. Sim. Que tem, enfim, restaurantes, tem os barcos, tem tudo mais. Quando a gente vai para o sul, que é a região onde tá esses pacientes, estão esses moradores mais longevos, exato, assim, é um território muito cheio de morro, né? Até uma particularidade que o próprio seriado fala, né? Porque que eles têm mais força muscular, por mais que tenham próximos ou passaram de 100 anos, né? Porque tem força muscular no quadríceps da coxa, por isso tem mais longevidade, mas também não se encontra, não tem um ponto turístico que você joga no Waze e chega lá para falar, agora eu vou falar com centenários italianos. Não é assim, né? E Loma Linda, como é que foi? Cara, Loma Linda foi bem legal, a gente foi para lá, a gente estava indo num congresso de medicina funcional na Califórnia, em San Diego, e a gente foi para Loma Linda. Também, mesma pegada, assim, Loma Linda até um pouco mais moderno, assim, arquitetura americana, mas é bem legal ver
lá em Loma Linda é muito específico para a parte médica, assim. Tá. Eles têm uma estrutura médica muito grande. O hospital universitário dele é gigantesco. Tipo, a estrutura mesmo que eles têm lá é muito impressionante. E não é tão tanto verde, assim, tipo, é diferente da Sardenha, de Okinawa, é diferente. Tá. Mas é legal ver o quanto que eles se importam com a saúde. E Loma Linda é legal porque eles são uma comunidade adventista. Isso, tem uma questão fé ainda. Tem uma questão espiritual muito grande, eles seguiam muito com os princípios bíblicos, o que é muito legal. Então, na Bíblia fala que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, e quando a gente pensa nisso, em como a gente quer viver, de fato, a gente acaba esquecendo de que, para a gente ter uma saúde espiritual muito boa, a gente também precisa ter uma saúde física muito boa. Perfeito. Isso é adorar o templo de Deus, é cuidar da sua saúde também, né? Exato. Porque nós somos veículos da atuação dele. Exato. Então, cara, assim, é legal que o que eu mais gostei de lá foi essa conexão cristã, adventista, eu achei demais, assim. Uhum. E por mais que tenha os pilares muito semelhantes nos pontos em relação à atividade física, as relações interpessoais, que é um dado que é super significativo, a gente tem aquele estudo de Harvard que mostrou, mas tem a individualidade de cada região, né? Você falou ali da Loma Linda, tem a questão da Itália ali, que até o próprio episódio fala da questão do pão, da fermentação natural, que é uma comida caseira, que as pessoas tendem a não ter as refeições sozinhas, porque gera essa atmosfera do relacionamento, de trocar uma ideia, de conversar, de não ter um celular. O que você conseguiu perceber de individualidade, assim, por exemplo, no Japão? Tem algum ponto? Até pelo próprio Netflix, pelo próprio seriado, trouxe alguma coisa que você chamou a atenção lá? Eu acho que as individualidades também vêm muito do país que eles estão, né? Uhum. É meio que cultural, assim. Então tem esse lado do italiano que gosta de, né, reunir as pessoas. Tipo, os japoneses são um pouco mais reservados, dá pra perceber isso. Então, nas casas que a gente foi lá, por exemplo, muitos deles tinha uma senhora de 99 anos, alguma coisa assim, que a gente entrevistou. Parecia que ela tinha 70, 60 e pouco, 70, fazia tudo. E ela morava sozinha. Um outro que a gente conversou que tinha 87 anos e fazia scuba diving, por exemplo, morava sozinho também, num alto num morro lá. Então, assim, eu acho que tem as individualidades, só um adendo, eles moravam sozinhos, mas eles têm uma região de confraternização, tipo clubes, assim, durante o dia, que eles passam o dia lá, né? E depois eles voltam para casa e moram sozinhos. Mas eu acho que é mais da individualização do estilo de vida, mesmo. da cultura do país, assim, Tá. sabe? Perfeito. Existe um dado, né, pelo Conselho Federal de Medicina que provavelmente nesse ano de 2026 a gente vai ter quase 600 mil médicos no Brasil. Aumentou o número de faculdades, até existe uma provável lei aí que faça os novos médicos, né, os recém-formados, a passarem por provas. Esse médico que está assistindo a gente, ou esse estudante que está assistindo a gente, que se inspira, né, que quer mudar um pouco essa trajetória da medicina tradicional, da necessidade, enfim, de tantas residências, da individualidade, o que você sugere, o que você orienta, como você, né, algum médico que se inspire na tua trajetória, o que você tem para falar, dar esse recado para ele? Na faculdade de medicina a gente aprende a ser muito técnico, né? Na especialização, na residência, onde quer que você for fazer sua formação, você aprende a ser muito técnico. E isso eu acho que a medicina é muito boa. Tecnicamente, o Brasil tem uma dos melhores formações, vamos por assim. Agora, o que não se ensina tanto na medicina é você ser humano. E você ter essa conexão que a gente começou falando nossa conversa sobre a conexão humana. Eu acho que eu tive o privilégio muito cedo, durante a minha graduação na medicina, em conhecer pessoas que me mostraram isso. E me mostraram que ser médico não é você ser o melhor tecnicamente naquela época, que nem existia inteligência artificial, imagina hoje, né? Eu acho que é você ser humano, é você saber ouvir, é saber confiar no processo, seguir o processo, ter mente aberta sempre, porque na faculdade também a gente aprende
na formação, no geral, a gente aprende sempre a ser muito quadrado e ouvir aquilo, e aquilo é uma verdade, e a gente sabe que não é, porque o guideline que hoje é atuante, daqui 5 anos esse guideline vai estar obsoleto. Então, essa verdade não era absoluta, tão absoluta assim. Então, é você ter mente aberta para entender e estudar mais sobre a sua área que você vai atuar, ser mais empático, ser mais humano e confiar no processo. E pensar na saúde, né? Não na doença, né? Eu fiz residência, por exemplo, numa das maiores residências aqui de São Paulo, na Santa Casa. Eu como pneumo, a nossa prevenção era assim, a senhora tem que parar de fumar. Próximo. Era uma frase, assim, não existia prevenção. Né? Quando a gente bate nessa tecla de terapia, de medicina terapêutica e medicina preventiva, a gente está falando das blusonas, está falando de medicina de precisão, está falando de acompanhamento a médio e longo prazo. Né? O paciente hoje ele procura saúde. Tudo bem que a gente passou por uma dor aí, como eu disse previamente na pandemia, mas hoje a gente não vê que o relógio caro, o carro conversível é o luxo. Hoje é o cara ter 60 anos e a pessoa dá 45 para ele. Né? Então, quando a gente fala da empatia, eu acho, né, completamente correto, mas também essa questão de pensar na prevenção, né? O que a gente não aprende na faculdade. E se fosse o conselho pro profissional em si, é para que ele cuide da saúde dele também, né? Perfeito. Hoje a gente está cansado de ver colegas médicos que estão tão doentes que são incapazes de cuidar do próprio paciente. Máscara do avião, né? A gente sempre gosta de terminar aqui com o que eu chamo de pergunta longevitar. Tá? O nome da clínica, a gente brinca que longevitar é um novo verbo, né, para um novo tempo. Mas nada mais é que a ação e o efeito de ser mais longevo, de cuidar mais da saúde. Por isso que eu faço essa pergunta para você. O que é longevitar para você? O que você faz para ter mais saúde e ser mais longevo? A gente poderia falar aqui dos pilares do estilo de vida, de exames e todas as coisas. Mas a grande verdade é que as pessoas querem ser mais longevas para poderem desfrutar mais da vida. Senão não faz sentido, concorda comigo? Perfeito. Só que as pessoas esquecem que a vida acontece agora, né? Nesse momento que a gente está aqui conversando. A vida não acontece daqui 30, 40 anos. Se você deixar para fazer algo daqui 30, 40 anos, talvez você não esteja vivendo de fato. E para que você vai querer a longevidade? Porque daqui 30, 40 anos, você vai querer mais 30, será? Então, se eu fosse deixar uma mensagem para as pessoas aqui é estarem mais presentes. É claro que a gente precisa fazer um planejamento de saúde, a gente precisa fazer um planejamento de longevidade, mas esteja mais presente. Desfrute com o que você construiu até agora, seja grato pelas coisas que você já tem e viva o hoje da melhor forma possível. Parece fácil quando a gente fala isso, mas na prática é um dos maiores desafios dos seres humanos, porque as pessoas não conseguem se conectar com o presente. Elas revivem traumas do passado ou vivem ansiosas para o futuro e esquecem de viver o agora. Parece clichê, mas, na minha opinião, isso é longevidade. É você saber programar as coisas, porque o mundo não vai acabar amanhã, provavelmente, e estar conectado com o agora. Eu acho que esse é a grande mensagem. Perfeito. E para quem está assistindo, para a gente finalizar, e gerou essa dúvida, quer entender um pouco mais o aplicativo, qual o nome, onde entra, onde baixa, como faz, como te procura? Boa. Pode me seguir nas redes sociais, são todas DR de doutor, Victor com C, Yoshida com Y. A Vix chama Vix Health Tech, então se você colocar VYX em qualquer lugar vai aparecer. Então, acompanha lá que a gente fala mais coisas sobre isso. Maravilha. Vitor, obrigado pela tua presença. Acho que foi uma aula aí sobre medicina integrativa, falamos de viagem, falamos dessa ideia nova do conceito, né, dessa medicina híbrida. Obrigado pela tua presença. Obrigado. E a clínica, você sabe que está sempre de portas abertas quando você quiser. Com certeza. Tá bom. Esse foi mais um episódio do Longevitar Talks. Semana que vem tem mais um episódio, mais um convidado, mais história, mais propósito. E a ideia é ter sempre você aqui para trazer novidade, notícia, medicina, curiosidades, tanto minha, da clínica e dos nossos convidados. Até semana que vem.